Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Evangeliza aí, eu me chamo Ronaldo, sejam muito bem-vindos, espero que vocês já tenham aproveitado muito esse início de ano e nós estamos aqui na nossa série Personagens Esquecidos da Bíblia. A gente já fez vários episódios aqui e graças a Deus foi muitos aprendizados, foi muitos personagens que nós dissemos aqui, que nós estudamos, que muitas vezes não eram muito pregados, não eram muito falados. Nós podemos aprender mais sobre eles e aquilo que nós podemos extrair de suas histórias. E mais uma vez nós iremos falar de mais um aqui. E já avisando que é um dos últimos vídeos dessa série, Personagens Esquecidos da Bíblia, porque é hora de tomar outras frentes, é hora de tomar novos desafios e novos aprendizados. Então acredito que caso você ainda não tenha dado nenhuma dica, você possa dizer um personagem que você gostaria de ser falado aqui. E quanto não, você pode ver dos outros que já foram falados, tem vários outros vídeos também, 5, 6 se eu não me engano, de outros personagens. E eu acredito que você vai gostar muito. Hoje nós iremos falar de Urias. E mais você possa pensar, não, Urias é muito falado porque ele era o marido de Batseba, que pecou com Davi e tudo e tal. Mas geralmente as pessoas falam do pecado de Davi. As pessoas falam daquilo que Davi fez e não quem era Urias. Dificilmente as pessoas falam algo diretamente sobre Urias ou algo somente sobre Urias. E é isso que nós iremos fazer hoje. Esse texto que eu vou estar destacando a vocês está lá em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 6, que vai dizer assim: Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. E então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Versículo 11. Disse Urias a Davi: A arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida de tua alma, não farei tal coisa. Então, é sobre este homem que nós iremos falar. Eu quero dizer hoje sobre a honestidade de Urias, sobre a fidelidade de Urias, que foi algo que contrapõe quem era Davi naquela época, naquela situação, porque ele pecou com Batseba e ele tenta esconder o seu pecado de qualquer forma, trazendo Urias da guerra, iludindo ele, para que ele deitasse com a sua mulher e assim Davi não assumisse a culpa, não assumisse aquele B.O. de ter um filho, digamos assim. Então, é isso que eu quero destacar. Que Urias, ele mesmo diante da situação de guerra, mesmo diante do cansaço da batalha, mesmo diante da morte iminente, por estar no campo de batalha, ele, quando teve uma situação de conforto, mesmo assim, ele se manteve fiel. Mesmo sem imaginar o que era aquilo que estava ocorrendo ao redor dele, aquilo que Davi estava escondendo, aquilo que a sua esposa estava escondendo, e aquilo que Joabe iria esconder depois, porque depois Davi entrega o próprio atestado de morte, de óbito, nas mãos de Urias para que ele entregasse a Joabe. Porque logo após Joabe coloca Davi, por ordem de Davi, Joabe coloca Urias na parte mais violenta da batalha para que ele fosse morto. E assim a história se passasse como se Davi tivesse pena de Batseba e tudo ficasse às mil maravilhas, sendo que Davi esqueceu que Deus vê todas as coisas. E é isso que eu quero dizer. Quero relatar é como Urias ele permaneceu fiel. Como Urias, independente da situação, ele continuou sendo fiel ao seu objetivo, ao seu propósito, à sua missão. Nós só lemos esta parte, mas logo depois Davi vai tentar fazer com que ele vá para a sua casa. E Davi chama ele, Davi embebeda ele, mesmo assim ele continua lá. Ele se mantém fiel, ele não descansa, porque ele cravou isso no seu coração. Se os meus irmãos estão batalhando em guerra, se o meu senhor, Joabe, ele está em guerra, e se o rei está aqui, então eu não posso ir para minha casa, eu não posso descansar, eu tenho que lutar. E se eu não estou na guerra, então eu tenho que ficar em minha posição de combate, eu tenho que ficar de guarda, eu tenho que ficar vigilante. E o que nós podemos aprender com isso, que nós podemos levar para a nossa vida, é que nós não podemos baixar a nossa guarda. Mesmo nas situações em que pareçam-se favoráveis, mesmo nas situações em que pareça que nós estamos descansando, que nós estamos descansados, estamos livres. Porque nós entramos em batalhas, diversas batalhas,
E em algumas situações há momentos de tranquilidade, há momentos de bonança, há momentos de calma, há momentos de descanso mesmo. Mas mesmo assim, nessas situações, nós temos que nos manter vigilantes. É à toa que Jesus vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus ele vai dizer isso quando ele está lá no jardim de Getsemane, quando ele chama os discípulos para estar com ele em oração, e os discípulos eles dormem não somente uma vez, mas outras, até o ponto que Jesus é levado pelo exército, pelos guardas do Sinédrio e outras pessoas, e até o próprio Judas. Então, nós precisamos nos manter vigilantes. Nós, como soldados de Cristo, nós precisamos combater o bom combate e saber que mesmo numa posição em que nós estejamos descansados da batalha, que nós não tenhamos guerras para ser travadas, ou mesmo nas situações em que se pareçam de paz, de tranquilidade, nós devemos manter a nossa vigilância. Nós devemos nos manter alertas, nós devemos nos manter firmes, nós devemos nos manter fiéis em qualquer situação, porque nós não sabemos o que pode ocorrer, nós não sabemos aquilo que o inimigo tem preparado, nós não sabemos aquilo que a nossa carne pode nos fazer querer ou desejar. Por isso nós precisamos ter vigilância, precisamos ter cuidado, nós precisamos ter sabedoria e fazer como Deus fez, se manter fiel, como um bom soldado de Cristo, sabendo que, como aquilo que Paulo diz a Timóteo, um soldado que foi alistado pelo seu Senhor, ele não se preocupa, ele não se atenta para os negócios da vida civil, mas ele busca estar voltado totalmente para a batalha, para a guerra, a fim de agradar aquele que o alistou, combatendo o bom combate. Assim sejamos nós, possamos combater o bom combate, possamos viver em fidelidade ao nosso Deus, e que possamos nos manter atentos, alertas, assim como foi Urias. Mesmo ele sendo enganado, mesmo ele passando por toda uma situação que nós conhecemos, nós precisamos aprender isso dele, como ele foi fiel, como ele se manteve firme, mesmo parecendo que tudo estava bem, mas ele manteve-se na posição, e se pareceu mais fiel e mais justo que o próprio rei Davi, que estava tentando enganá-lo e que infelizmente levou ao seu óbito. Então, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!